Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o último relatório gerencial do Fundo Imobiliário de Base 10, o CPTS-11. Esse relatório é referente ao último mês de junho de 2024. Então vamos ver algumas movimentações que o CPTS ele realizou durante esse último mês de junho e ver como é que o fundo ele vem se desempenhando. Infelizmente, o fundo ele continua fazendo aí operações compromissadas. Lembrando que essas operações compromissadas foi o que trouxe dificuldade para o fundo lá no início do ano, que provocou uma diminuição dos seus rendimentos e, consequentemente, a sua cotação também caiu. E o fundo ele está fazendo também investimentos em outros fundos imobiliários da própria casa, que não é muito positivo, né? Isso gera, assim, um conflito de interesse. Mas vamos aqui acompanhar, então vamos ver como é que o fundo ele se desempenhou. Aqui já podemos fazer um resumo, né, das suas operações. Então, atualmente, o seu principal investimento, que são os CRIs, no mês anterior, ele estava aqui com uma marcação a IPCA mais 7,91% e agora foi para IPCA mais 8,14%. Seu último rendimento distribuído foi aqui de 7 centavos,7 por cada cota, que equivaleu a um CDI de 138%. E ele menciona aqui que os rendimentos acumulados nos últimos 12 meses está de 87 centavos por cada cota. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver algumas movimentações que ocorreram correspondente aos seus CRIs. Então ele menciona que no mês realizamos a compra de 10 milhões em CRIs a uma taxa média de IPCA mais 8%. E ele menciona também algumas vendas que ele realizou de 61,5 milhões em CRIs com uma taxa média de IPCA mais 8,09%. Aqui o fundo ele também menciona, né, que ele tem uma liquidez média diária na casa aqui dos 8 milhões e ele diz também que seu número de cotistas aproximado está aqui de 388 mil. Algumas alocações com respeito aos fundos imobiliários que ele investe, lembrando, pessoal, que atualmente o CPTS-11 ele investe em CRIs, que é seu principal investimento, e também em outros fundos imobiliários. E aqui ele fala exatamente isso, ó. As suas alocações no momento estão da seguinte maneira: 69,4% do seu patrimônio está investido em CRIs, 30,6% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 0,1% está em caixa, disponível para futuros investimentos. Ele menciona aqui também os top 5 maiores devedores do fundo, que são esses 5 aqui que eu estou selecionando para vocês. Entre esses 5, tem aqui 3 fundos imobiliários, que é o FII General Shopping, também o FII XP Properties, que é aquele fundo XPPR11, e também o FII Casite Malls. E ele menciona também que o fundo está com 280 milhões em operações compromissadas, que corresponde a um PL, no caso patrimônio líquido do fundo investido nessas operações, de 10,1%. E essa alavancagem tem um custo de CDI mais 0,70% ao ano. Então eu pelo menos acho que uma porcentagem muito grande do PL do fundo investido em operações compromissadas. O mais saudável aqui, na minha opinião, seria pelo menos 5%, até para não ter uma exposição muito alta. Continuando aqui, um pouquinho mais embaixo, podemos ver correspondente ao seu portfólio de FIIs. Então ele menciona aqui com respeito às alocações em FIIs. Então ele menciona o seguinte, que 29,2% dos fundos imobiliários que ele tem são do segmento de shopping, 24,4% é do segmento de renda urbana, 19,4% de lajes corporativas e 13,6% de logística. E aqui também menciona os top 5 fundos imobiliários que atualmente o fundo ele tem. São exatamente esses 5 aqui que eu estou mostrando para vocês. Entre eles tem um fundo da própria casa, como eu já mencionei, que é o CPSH11, que é um fundo imobiliário de base 10. Eu já fiz até um vídeo aqui sobre ele. Então aqui nesse resumo vimos algumas movimentações que o fundo ele realizou durante esse último mês de junho e também como é que está alocado o seu patrimônio. Aqui o fundo ele menciona as movimentações que ocorreram na sua carteira de CRIs. Então ele vai mencionar aqui as compras que ele realizou durante esse último mês de junho. Como eu havia mencionado, ele comprou aproximadamente 6 milhões em CRIs e aqui vocês podem ver essas operações. E aqui ele menciona também as vendas que ele realizou de CRIs, que foi de aproximadamente 61 milhões de reais. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver as movimentações que ocorreram também na sua carteira de fundos imobiliários. Ele menciona aqui que ele comprou 5 milhões
desse fundo imobiliário do CPLG11, que sinceramente eu nem conheço esse fundo, eu vou até pesquisar sobre ele. Ele vendeu aqui 6 milhões do fundo imobiliário TRXF11 e vendeu também 5,2 milhões do ITIF11. Então essas foram as movimentações que o fundo ele realizou. Podemos ver que ele se movimentou muito pouco, né, correspondente aqui aos fundos imobiliários, sendo que a Capitânia, que é a gestora do fundo, tem um histórico aí de fazer muita movimentação, né, compra e venda de CRIs e também compra e venda de fundos imobiliários. Talvez, pelos fundos imobiliários terem caído bastante durante o mês de maio e o mês de junho, provocando assim a desvalorização de vários fundos imobiliários, isso tenha impossibilitado o fundo de realizar aí ganho de capital com a venda de cotas de fundos imobiliários. Aqui, pessoal, já podemos ver correspondente ao seu resultado financeiro referente ao mês de junho. Então, podemos ver que durante junho o fundo teve uma receita total aqui de R$ 30.326.000. Um ponto interessante a se reparar aqui, ó, que é com respeito a esse prejuízo que ele teve de R$ 262.000 do seu ganho de capital. Então, se ficou negativo, é porque ele vendeu ativos no prejuízo. No caso, referente aqui aos seus CRIs, né? Como ele mostra aqui, resultado com a negociação de CRIs. Já com respeito ao ganho de capital de FIIs, foi positiva. Ele ganhou aqui 4,4 milhões de reais. Então, como falei, no mês ele teve uma receita aqui de 30,3 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor aqui de 5.925.000 reais. E a que mais pesou, que foi aqui ó, de 2,6 milhões de reais, é exatamente a despesa financeira com alavancagem com CRIs, que o fundo ele está fazendo exatamente com suas operações compromissadas. Então é um ponto aí para a gente prestar atenção. Então no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ficou com um resultado líquido de 24.401.000 reais, o que correspondeu a 7,7 centavos por cada cota. Porém, o fundo distribuiu em rendimentos R$ 24.472.000 reais. Então, observe que ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos. Porém, como o fundo ele tinha uma reserva acumulada, aqui menciona ó, que de maio para junho ele tinha uma reserva acumulada de R$ 95.000 reais aproximadamente. Então, ele usou um pedaço dessa pequena reserva acumulada que ele tinha e ainda permaneceu aqui com R$ 24.000 reais, o que não equivale nem a 1 centavo por cada cota, né? Então, é um valor muito pequeno aí se comparado com o tamanho do fundo. Então, vamos esperar para ver qual vai ser o próximo resultado do fundo correspondente ao mês de julho, para ver se ele vai continuar pagando aqui 7,7 centavos por cada cota, ou se ele vai diminuir os seus rendimentos. Como eu mencionei, ele não tem mais resultado acumulado para poder pagar um valor maior em dividendos para os seus cotistas. Aqui a gente pode ver a sua exposição, o segmento dos seus CRIs, né? No caso, o segmento de atuação dos devedores dos seus CRIs. Então, a maioria são aqui do segmento de shopping, tem atuação no segmento de shopping, também de logística com 18%, e o setor comercial, além do varejo, também residencial, que são as construtoras. Então, ele tem aqui bons segmentos de atuação. Ele mostra aqui também ao lado a sua exposição para o devedor. Então, quais são seus principais devedores atualmente? Podemos ver que ele tem aqui 3 concentrações. Nesse primeiro fundo aqui, o XPPR11, ele tem um valor investido de PL de 12,9%, que é uma concentração. Então, isso não é positivo. Ele tem nesse outro ativo aqui também CRI pulverizado 9,6%. E nesse outro fundo aqui no General Shopping, 6,3% do seu PL. Correspondente aqui às suas taxas, pessoal, dos seus CRIs, caso suas taxas fixas de juros, podemos ver o seguinte, ó. Com respeito aos seus CRIs, ele usa aqui o índice IPCA, em 67,9% dos seus CRIs, ele usa esse indexador. E esses CRIs estão aqui indexados ao índice IPCA de aquisição, né? IPCA mais 6,70%. E a marcação a mercado atualmente está aqui de IPCA mais 8,14%. Ele também tem aqui 1,5% dos seus CRIs investidos usando o indexador CDI. Ele tem aqui CDI mais 2,52%. Então, as duas taxas nesses ativos, tanto indexadas ao índice IPCA como indexadas ao índice CDI, são boas. Não são taxas consideradas arriscadas. E novamente falando sobre os seus CRIs, ele faz um resumo aqui, dividindo por segmento. Então, ele vai falar qual é o valor que ele tem investido em CRIs do segmento de shopping, também vai mostrar qual é o valor que ele tem investido em CRIs de logística e assim por diante. Somente em CRIs ele tem um valor total investido aqui de 2,1 bilhões de reais, o que equivale exatamente a 69% do seu PL atual. E um pouco mais embaixo aqui, ele fala de uma maneira ainda mais resumida sobre cada um dos CRIs.
Então ele vai mencionar aqui todos os CRIs que são do segmento aqui comercial. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele vai falar sobre todos os CRIs que são do segmento residencial. Se continuarmos mais um pouco aqui embaixo, ele vai mostrar todos os CRIs que são aqui do segmento de logística e assim por diante. Então dessa maneira aqui você consegue ver quem é o devedor, esse CRI, pelo seu nome. Ele tem um CRI aqui de 72 milhões que o CPTS 11 investiu para ele. Temos aqui também a BRF, que é uma empresa muito grande. Temos aqui outros fundos imobiliários que têm CRIs. Então foram empréstimos que o CPTS 11 fez para outros fundos imobiliários de tijolo. Empréstimos esses que os fundos imobiliários de tijolo usam aí para poder adquirir novos imóveis. Então ele faz um resumo aqui de cada uma dessas operações. Então pessoal, esse é o fundo CPTS 11. Como eu mencionei, vem aí fazendo operações compromissadas que corresponde a 10% do seu PL. Pessoalmente não acho isso muito positivo, já sendo que isso algum tempo atrás trouxe muita dificuldade para o fundo. Então a gestora tem que tomar cuidado com respeito a isso. E outro ponto é que o fundo está fazendo aí investimento em fundos da própria casa. Então esse é um ponto aí para se prestar atenção. A Capitânia, durante um bom tempo, foi uma boa gestora, de fundos imobiliários, porém de um tempo para cá tem feito aí algumas movimentações que tem colocado em xeque a sua credibilidade. Espero que a gestão possa aí melhorar cada vez mais e que não venha a decepcionar novamente os cotistas. Deixe aí nos comentários, pessoal, se você investe no CPTS 11 e quantas cotas que você tem atualmente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.